Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Elon Musk reage à reportagem e chama Moraes de canalha. Bilionário se manifestou por meio de sua rede social. Nesta quarta-feira 4, Elon Musk chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes de canalha. O comentário foi feito como reação a uma reportagem do Poder 360 sobre pedidos de relatórios e ações contra a rede social em 2023. Que canalha, escreveu Musk. Na última sexta-feira 30, a plataforma X do empresário sul-africano foi banida no Brasil por ordem de Moraes. A decisão foi mantida pela primeira turma do Supremo, na última segunda-feira 2, com informações do Poder 360. E Nunes Marques defende levar ao plenário a ação do Novo sobre o X. Ministro disse achar pertinente que todos os ministros decidam sobre liberação da rede social. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que a ação proposta pelo Partido Novo contra o bloqueio da rede social X seja decidida no plenário da Suprema Corte. A indicação consta em um despacho assinado pelo ministro nesta quarta-feira 4 e divulgado nesta quinta-feira 5. Reputo pertinente submetê-la à apreciação e ao pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal, sugeriu Cássio Nunes Marques. No documento, Nunes Marques também deu um prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se posicionem sobre o pedido da legenda. Segundo a assessoria do STF, apesar do posicionamento do ministro, ainda não está descartada a possibilidade de que ele possa vir a tomar uma decisão monocrática. Ao se pronunciar sobre a questão, o ministro declarou que o assunto em discussão é sensível e possui especial repercussão para a ordem pública e social. Além disso, Nunes Marques afirmou que ao tomar uma decisão sobre o tema, a Corte deve atuar com prudência a partir das manifestações das autoridades previstas na legislação, que rege o processo constitucional. E Moraes humilha Pacheco e nega pedido para desbloquear contas de Doval. Ministro do STF disse que o presidente do Senado não possui legitimidade para requerer o desbloqueio. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para desbloquear o salário do senador Marcos Duval. Na resposta, o ministro alegou que Pacheco não possui legitimidade para pedir tal ação. As informações foram noticiadas pelo portal UOL na terça-feira 3 e confirmadas por Oeste. Depois da decisão da suspensão, o ministro liberou 30% do pagamento do parlamentar. Agora, eu estou aqui entrevistando o senador Marcos Duval, que resolveu dormir no Senado porque não tem mais condições de pagar as suas contas, nem do apartamento funcional, porque o Alexandre de Moraes lhe impôs uma multa de 50 milhões de reais. 50 milhões de reais. Inviabilizou e cortou também, suspendeu o salário, verba de gabinete, inviabilizou o exercício do seu mandato parlamentar. Então, isso acaba sendo também uma forma de protesto. O Rodrigo Pacheco tentou recorrer aí para obter, né, a liberação do salário do senador e o Alexandre de Moraes negou essa liberação, liberou ali apenas 30% na verba de indenizatório. Mas de qualquer maneira a situação ela é insustentável, me parece, né? E aqui considerando o senador como um representante legítimo, eleito de forma legítima, um representante da Casa Alta, né? Do nosso Congresso, a gente tem uma situação que impõe ao Rodrigo Pacheco alguns desafios, me parece. O senhor sugere que se faça o quê? Eu disse para ele o seguinte: peça aos líderes dos partidos para pautar. E você, como presidente, vai acatar a decisão dos líderes do partido. Pautar o impeachment do Moraes. Pautar o impeachment do Moraes. Então, agora temos que cobrar os líderes dos partidos para, na reunião que acontece toda terça-feira de manhã, perfeito, reunião de líderes, os líderes falam, a maioria quer que paute o impeachment de Alexandre de Moraes. Pronto, o Pacheco não tem como dizer não.
pela maioria, ele tem que acatar. Isso é a regra lá dentro. Isso é bom que você explique para o nosso espectador, porque é o seguinte, né, Ari? Muita gente confundia, porque achava que a mesma prerrogativa do presidente da Câmara era do presidente do Senado. Então, o impeachment de um presidente da República precisa da autorização, precisa do aval do presidente da Câmara. No caso do Senado, isso não é o procedimento. Porque não inicia impeachment de presidente do Senado. Porque não é. Primeiro que é impeachment do ministro. Né? Então, me parece que cabe às lideranças, cabe à mesa, né, diretora também. Não, cabe os líderes dos partidos que estão ocupando hoje. São os líderes dos partidos não é dos partidos políticos todos, não. Os senadores que representam, Podemos, o outro do Novo. Certo. Cada um do líder de um partido, toda terça-feira tem uma reunião para debater as pautas que vão ser colocadas na semana. Exato. E nessa reunião de líderes, os líderes de cada partido do Senado têm que dizer, Pacheco, porque tem mais de 30 processos de impeachment, paute a que está com mais condições. Claro, é como a pauta de qualquer outro projeto. Exatamente. Queremos que o senhor paute o impeachment. E como a maioria, como eu já fui lá, estou sempre lá mesmo sendo líder, a maioria definiu, é uma questão até democrática ali dentro. A maioria decidiu, o Pacheco, ele não tenta desconstruir ou botar para outra data. Isso acha que já há clima para isso? Não. Ainda não tem essa maioria? Por conta de um grupo ainda que está comemorando essa perseguição supostas à direita, só que a Folha esquerda começou o canhão viro para ela, e com a saída do ex do ar, vários esquerdistas também estão sem contas, começaram a entender que o tiro está indo para tudo quanto é lado. Então, a única esperança que eu tenho, e o ministro Alexandre de Moraes, é claro, eu não vou falar ministro não, eu tenho que parar com isso. O Alexandre de Moraes, você dá para ver que ele pode ser até inteligente, mas sábio nem um pouco. Ele pautou, durante a semana, antecedendo o 7 de setembro, uma votação ali para ele pelo menos dizer que não está sozinho na decisão da tomada que ele fez ilegalmente, inconstitucional. Aí todo mundo vota favorável. Isso só inflamou 7 de setembro. Se ele fosse sábio, vocês pedem vista, tirem, falam que vão estudar, e na outra semana, mais na frente, a gente pauta. Mas não, graças a Deus ele não é sábio. E o ódio que escorre nele não está deixando nem raciocinar. Então ele já começou a se atropelar. Hoje, para resumir, é impossível ele não ser preso daqui 1, 2 ou 3 anos. Impossível. Não no Brasil. Mas a OEA, só aquele vídeo do dia 8, como eu disse, já era o suficiente. Mas ele vem seguindo e culminou, foi quando explodiu no mundo um senador da República sendo censurado. Censura a democracia, não se caso. E o Elon Musk comprou essa minha briga. Sim. Ele que me informou das manipulações das eleições e tal. Então, e o cenário, como saiu do Biden, que estava dando suporte para o Alexandre, e está mudando para o Trump, aí agora está todo mundo igual barata tonta, querendo... Que bronca, hein? Olha, a situação realmente... Senhoras e senhores, situação limite. Ari? O senador está colocando perfeitamente a questão do presidente do Senado. O presidente do Senado é um refém do Colégio de Líderes. Porque o que acontece? Ele não vai pautar uma matéria que tem uma tramitação complexa, porque ela vai a reuniões, a nomeação de comissões, enfim, se ele não tiver apoio. Se ele pautar, no dia seguinte cai em plenário. E ele vai ter uma derrota expressa dentro do colegiado que chama-se Senado Federal. Então ele ali é a pessoa que assume para o bem e para o mal a exposição que o Colégio de Líderes faz. O senador está perfeito nisso e, inclusive, muito tranquilo, dizendo o seguinte: olha, a minha posição é esta que vocês estão vendo, estou sendo agredido, estou sendo isso, essa coisa. Mas o presidente do Senado também tem as questões dele. E isso que ele coloca também, da forma de... Agora nós vamos ter a manifestação pública, a pressão do público. O populi, que eu sempre digo, uma república é formada pelo populi primeiro, depois pelos representantes. Sim. Então, na hora que o povo pressiona, os representantes vão se sentir cada vez mais pressionados para atuar dentro do caminho que se quer de um Estado democrático de direito, que é o que nós estamos subvertendo hoje. Posso até, para finalizar, que teste para a nossa república, eu faço um desafio a vocês. Se pautar o impeachment do Alexandre, o senador, e aí nós vamos cobrar que seja aberto o voto, o senador que votar defendendo Alexandre, acabou a carreira política dele.
Isso não é o Marcos que está dizendo, não. É todo o estudo que eu já venho fazendo desde 2023, depois do dia 8 de janeiro. Então, votou proteger o Alexandre, acabou a carreira política dele. Demorou, mas parece que finalmente uma tempestade perfeita está se formando no futuro de Alexandre de Moraes. A impressão que eu tenho até que, de alguma forma, isso é intervenção divina, a culminação de fatores que estão prejudicando a continuidade dessa ditadura que ele tentou instaurar no Brasil. Tentou não. Pode-se dizer até que ele teve êxito em vários aspectos. Mas nas últimas semanas nós tivemos a família Montalvani, no qual um laudo do perito técnico mostrou que quem deu um tapa na cara, na nuca do Montalvani foi o filho do Alexandre de Moraes. Nós temos aí o banimento do X, que fez com que o país inteiro acordasse para o fato de que Alexandre de Moraes está cometendo abuso de poder e censurando a população. Nós temos as divulgações das conversas de seus assessores e até mesmo trechos dele mesmo em grupos do WhatsApp, onde ele fazia um alvo e depois determinava como que esse alvo seria penalizado. Ou seja, o aparelhamento total da máquina estatal para perseguir pessoas comuns e até mesmo parlamentares. Nós tivemos recentemente o Twitter Files também, que o Elon Musk publicou mostrando as decisões ilegais do Alexandre de Moraes e da sua turma contra pessoas no Twitter, nas redes sociais. Tudo isso está se culminando, parece que de forma divina. Não tem explicação para essa coincidência. Mas o pior está por vir. Alexandre de Moraes, até o momento, está brigando com um empresário americano, uma das pessoas mais ricas do mundo, mas uma pessoa que não tem em si o poder de interferir no Estado americano contra o Alexandre de Moraes. Isso está prestes a mudar. Donald Trump vai ganhar as eleições dos Estados Unidos. As últimas pesquisas mostram que ele vai ganhar. E aí que vem a questão, a situação onde a vida do Alexandre de Moraes vai realmente virar um inferno. Esse trecho aqui explica bastante coisa. O bilionário Elon Musk é um dos nomes cotados para compor essa comissão. O empresário já demonstrou várias vezes que teria muito interesse em participar da administração pública. Muito bem, meu querido Diogo da Luz, caso o Donald Trump venha se sagrar vencedor na eleição dos Estados Unidos, essa proximidade dele com o Elon Musk, dizem que o Elon Musk está doando 45 milhões de dólares por mês para a campanha do Donald Trump. Faria com que o Brasil passasse a se tornar adversário dos Estados Unidos, uma vez que a gente sabe que, como em todo local, o poder empresarial tem muita penetração na Casa Branca. Donald Trump convidou Elon Musk para trabalhar junto com ele na sua administração. Chegou até mesmo a mencionar a criação de um ministério de eficiência pública para o Elon Musk poder cuidar desse ministério. Ou seja, o Elon Musk seria uma espécie de ministro no governo do Donald Trump. Agora você imagina, Elon Musk, nas últimas semanas, está falando abertamente que o Alexandre de Moraes é um criminoso que se disfarça de juiz, que ele está fazendo decisões ilegais, que esse cara tem que ser preso. Agora nós estamos vendo a real possibilidade do Elon Musk sair da posição de apenas um empresário, embora seja um dos mais ricos e mais influentes do mundo, mas estar dentro da máquina da Casa Branca dos Estados Unidos, cuidando dos Estados Unidos. Ele teria o poder de realmente usar toda a força estatal americana, que é a maior do mundo, contra Alexandre de Moraes. Quais seriam as possíveis reações? Obviamente, seria suspender o visto do Alexandre de Moraes, apreender os bens que o Moraes tem nos Estados Unidos e várias outras situações, como, por exemplo, impedir que organizações americanas ou ONGs americanas financiem qualquer coisa que Moraes faça parte. Vocês entendem as consequências disso no mundo? Ter um ministro da Suprema Corte banido dos Estados Unidos por ser criminoso, considerado criminoso e antidemocrático? Isso nunca aconteceu, mas se o Elon Musk fizer parte da administração do Donald Trump e tudo leva a crer que Donald Trump vai ganhar, a vida do Alexandre de Moraes vai ser um inferno. A preocupação principal dele não vai ser as nossas opiniões nas redes sociais mais. Vai ser como sobreviver, tendo se tornado o inimigo número 1 do governo americano. É isso que está prestes a acontecer. Alexandre de Moraes será um dos inimigos principais do governo americano. Donald Trump já não gosta do Alexandre de Moraes, pelo que ele tem feito ao longo dos últimos anos aqui no Brasil. Agora, ninguém desgosta mais do Alexandre de Moraes do que o próprio Elon Musk, que teve suas empresas confiscadas no Brasil.
Para para pensar, um cara que teve a sua empresa ilegalmente confiscada no Brasil, a outra empresa banida no Brasil, que teve que retirar seus empresários aqui por medo deles serem presos, pode fazer parte da administração do governo americano a partir do ano que vem. As consequências disso, nenhum analista político é capaz de conceber, porque são tão inéditas e tão inusitadas, mas a certeza é: Alexandre de Moraes se tornará o inimigo da maior democracia do mundo. Como ele poderá continuar usando a narrativa de que é um defensor da democracia, sendo que aqui a própria imprensa já abandonou e já percebeu que o que ele tem feito, na verdade, corresponde a um risco à nossa estabilidade jurídica, a investimento internacional, nossa liberdade de expressão e liberdade jornalística. Vamos rezar, vamos torcer para que Donald Trump ganhe, Elon Musk entre no governo e aí sim começará o fim do Alexandre de Moraes. Se nós não começarmos esse fim agora, com o pedido de impeachment, com essa pressão popular que a gente tem feito, que tem dado muito certo, a cada dia nós temos mais senadores se juntando ao grupo da democracia, nós temos mais deputados federais se juntando ao grupo da democracia contra os desmandos e as ordens ilegais e o abuso de poder de Alexandre de Moraes. Sim, o reino do ditador está prestes a acabar. Um grande abraço, tchau. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.